Pastor Takayama testemunha a chamada sobrenatural que viveu no ano de 1977, ano em que trabalhava em um confortável emprego numa editora evangélica nos Estados Unidos. Mas em uma madrugada, um ser celestial apareceu em seu quarto e lhe mostrou a igreja no Brasil envolvida no pecado. Aquele ser então o convocou a retornar ao Brasil para pregar o evangelho e alertar a igreja que era tempo de despertar. Confira este forte testemunho vivido por um dos pregadores que impactou muitas gerações no Brasil. Receba a glória de Deus. Estamos aqui porque a graça é melhor do que a vida. Aleluia. Eu quero encerrar. Eu estou encerrando o meu ministério aqui. Glória a Deus. Nem sei se eu vou voltar aqui de novo. Bileque que é amigo. Mas eu iniciei minha vida como pregador. Não é porque eu seja perfeito, não. Tem muitos defeitos. Mas de uma coisa pode ter certeza, irmãos. Eu tenho defeito de personalidade, de caráter não. Meu caráter é moldado na Bíblia Sagrada. Posso até errar, mas jamais erro propositadamente. E se eu errar, eu volto à pessoa e digo: olha, me perdoe, eu tenho meu defeito de personalidade, não de caráter. Meu caráter é moldado. Até o caráter, meu irmão, minha irmã, é moldado na palavra de Deus. Mas aí, em 1972, foi no ano que morreu Elvis Presley, as Assembleias de Deus norte-americanas me convidaram para ir trabalhar na editora Vida. A Vida é para as Assembleias de Deus norte-americanas o que a CPAD é para as Assembleias de Deus no Brasil. E lá, como aqui, separaram em duas partes: a parte da publicação de livros e a parte da revista, que é o Pentecostes Evangelho deles, que é o nosso Mensageiro da Paz e a revista Seara. E eu fui trabalhar na parte dos livros da editora Vida, que a editora Vida era uma parte das assembleias. Hoje não é mais, ela passou para Zondervan, uma editora. Bom, não é a nossa questão. Eu fui convidado para trabalhar, porque até aquela época não havia muitos livros em língua portuguesa que pudesse nos ajudar teologicamente. Tínhamos ali, acho que algumas literaturas do O.S. Boyer. O Boyer era um americano que morava, o João conheceu, em Pindamonhangaba. Fazia folhetos, mas escrevia tão mal que tinha muitos erros. E então a editora Vida pegou esses livros da Emprevan na época, e mais alguns livros em português, e foram fazer uma revisão e começaram a pegar todos os livros que estavam em inglês e em espanhol das Assembleias de Deus, né, para republicar e mandar pela editora Vida no Brasil. Então eu fui convidado para trabalhar como revisor de livro, não é tradutor. Já tinha os tradutores profissionais deles, mas eu era revisor, porque tem linguagem que só o crente conhece, o tradutor não conhece. Bom, eu estava feliz da vida, meus irmãos. Todos os livros que hoje estão aqui no Brasil, como Pequena Enciclopédia Bíblica, foi tudo revisão que eu fiz na época, uma parte dela pelo menos. Foge, Nick Foge, alguns outros livros ali que eu me lembro que eu fiz a revisão deles. Estava ganhando muito bem, porque naquele tempo é como agora, o dólar estava tão valorizado que valia 4 a 5 a 6 vezes mais do que o real no mercado paralelo, que se chama de mercado negro, ou mercado, sei lá como é que chama. Bom, e eu então ganhei no mês o que não tinha ganhado em toda a vida como obreiro aqui. Na época eu pastoreava Rebouças, depois fui para Irati e acabei vindo para Curitiba para ajudar a criar o Instituto Bíblico IBABEP, que hoje vocês estão sabendo que está na mão do Júnior, o filho do pastor Douglas. Bom, aí eu fui trabalhar na editora Vida, me convidaram. Eu estava feliz da vida, porque estava unindo o útil ao agradável. O útil porque estava fazendo obra de Deus, e agradável porque o negócio era em dólar. Eu tinha ganhado num mês o que levaria 10 anos para ganhar aqui. Estava feliz da vida, já pensando, comprando aqueles carrões, sabe aquele carrão que você vira motor de um lado, para-choque nem virou a outra esquina. Então, cumprindo, naquele tempo era moda desses carrão compridos, a gente chamava de Lincoln. Era mais comprido que o Galaxy que nós temos, já nem tem mais hoje. Bom,
Eu estava feliz da vida. Ouçam aqui, porque isso aqui é importante, irmãos. Foi quando no dia 12 para o dia 13 de novembro do ano de 1972, é ano 77. Eu fui dormir cansado, porque eu fui fazer revisão, fazia horas extras em casa para revisar, porque era muito livro para traduzir, para revisar. E eu tinha dormido cansado. E quando a gente vai dormir, eu tenho um sono bastante pesado. Hoje o sono está bem leve, mas naquele tempo eu tinha um sono bastante pesado e tinha feito trabalho até as 11h30, quase meia-noite, e fui dormir bastante cansado. Eu estava na cidade de Miami Norte Miami, como eles dizem, perto de um município chamado Hialeah. E naquele momento, a minha esposa ainda não tinha ido, minha família, eu estava preparando para levá-los lá, mas primeiramente eu estava arrumando uma casa. Eu deveria morar juntamente com a família, eu estava arrumando um kitnet, um apartamento ou uma casa. Mas eu orei da seguinte maneira, minhas irmãs, falei: Deus, eu sei que talvez isso que é revisão outros podem fazer, mas falta pregadores no Brasil. Deus, eu sou tímido, não sei se vou ser um pregador, mas se tu quiseres me constituir um pregador, eu largo isso tudo, mas tu tem que falar comigo, porque esse negócio aqui tá bom. Está ganhando em dólar. Eu me lembro do dia 12 para o dia 13 de dezembro do ano de 1977. Foi o ano que morreu o Elvis Presley. Irmãos, eu me lembro naquele cantinho, daquele kitnet no norte de Miami, que é onde eu estava residindo temporariamente. No lugar onde eu fazia as revisões de livro, de repente um ser aparece naquele canto, uma visão especial. Eu nunca tive outra depois daquela, dessa forma não. Mas eu notei que uma silhueta se formou. Era uma silhueta como se pegasse milhares de lâmpadas de 10.000 watts, porque era muito claro. E ali eu percebi que era um formato de um ser, não sei se era um anjo ou se era o próprio Senhor, mas era muito claro e eu não conseguia enxergar direito. Mas pela fresta do olho eu comecei a ver que era uma silhueta que se formou e aquela voz começou a falar comigo. Foi uma experiência inédita, porque aquela voz não falava neste ouvido. É como se desde o meu cabelo até a unha do meu pé tivesse ouvidos. Era bilhões de ouvidos ouvindo aquela mesma voz. E aquela voz dizia: meu filho, venha comigo. Aí eu percebi que não era uma voz alegre, era uma voz grave de um pai entristecido. E ele me pegou como que um pai pega uma criança no colo e me trouxe para o Brasil. Por que eu estou dizendo que é no Brasil? Porque a característica das igrejas americanas, quem vive lá ou viveu lá sabe que é diferente. Hoje o Brasil melhorou bastante com ar-condicionado, mas naquele tempo nem pensar, nós pensávamos que um dia haveria isso. Bom, o fato é que pela característica era uma igreja aqui no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque Deus está me pedindo que eu entregue essa mensagem aqui esta noite, meus irmãos. Aí eu falei: Deus, Ele não me trouxe pela uma porta da frente, Ele trouxe por uma porta lateral, como é característica na igreja do Brasil. Porque lá na América não tem uma porta lateral, tem uma porta lá na frente e outra lá atrás. E aí, e os carpetes da igreja são muito altos, mas aquele ser me trouxe por uma porta lateral. E ele diz: olha para o meu povo. Aí eu não olhei para o povo, olhei para o pregador. E o pregador estava entregando a mensagem desse jeito que eu entrego, meio gritado. Eu sou da escola que não tinha som, então por isso eu comecei a pregar alto e até hoje eu não consigo mudar. Aí aquele ser disse: olha para o meu povo. Eu, em vez de olhar para o povo, olhei para o pregador. E estava feliz da vida, porque eu estava percebendo que estava tendo uma visão. Ora, meus irmãos, eu que estava tendo uma visão, aquilo estava me deixando, meu coração estava pulando de órbita aqui, pau, 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 de tão emoção que eu estava. Aí aquele ser
eu percebi que ele não estava muito alegre. Ele diz: não olha para o pregador, olha para o meu povo. Quando eu olhei para o povo, aí tomei um susto maior, porque eu falei: Deus, eu não estou entendendo. Como tu está dizendo para olhar para o teu povo, se eu estou vendo gente louca no meio dela? Eu sei, meu irmão, que o que eu estou falando, a grande parte não precisaria ouvir, mas Deus está me pedindo que entregue essa mensagem para alguém que precisa ouvir aqui. Aquele ser celestial me disse: olha para o meu povo. Quando eu olhei para o povo, minhas irmãs, eu vi pessoas em pecado, pessoas, não sei se vocês já estiveram no hospital de loucos, eu vi gente com semblante de louco. Falei: Deus, não é a tua igreja, eu não estou entendendo. E aí aquela voz me disse: diga, assim estão alguns, estão na minha casa, mas não estão me servindo. Volte ao teu país e prega a minha palavra a eles. Por onde eu mandar, tu irás. Hoje estou aqui porque alguém precisa ouvir esta mensagem. O Espírito de Deus está me pedindo que eu entregue essa palavra. Naquele momento eu falei: meu Deus, não estou entendendo. Mas o teu povo assim está. E naquela hora, minhas irmãs, eu acordei de súbito. Eu falei: meu Deus, e o coração quase disparando, saindo de ordem. Já viram um sonho desse de coração sair de ordem? Eu falei: e aí veja a fraqueza do ser humano, pastor Bilag. Eu pensei: isso é fraqueza de homem, isso é um sonho que eu tive. Mas que sonho, coração disparando, nunca vi um sonho, coração disparar. Não era pesadelo, não era coisa de barriga cheia, não era. Aí a minha fraqueza pensou: é um sonho. Olhei para o relógio, faltava poucos segundos para 3 horas da manhã, 2 horas e pouco, quase 3 horas da manhã. Aí eu disse: meu Deus, que sonho mais horrível que eu tive, que sonho mais esquisito que eu tive. Aí, meus irmãos, quando eu pensei, eu estou falando isso pela fraqueza humana, eu pensei que era um sonho. Aí aquela voz, eu agora corri no interruptor da luz, era quase 3 horas da manhã, eu vi pelo relógio que estava em cima da mesa, peguei a Bíblia, a luz estava acesa e aquela voz voltou a falar comigo. Então não era sonho, era Deus falando comigo. E Ele disse: volte ao teu país e diga para aqueles, porque não estáis quente nem frio, mas porque estáis morno, vomitar-vos-ei para fora. Eu fiquei chocado com aquilo. Esta é a razão de eu ter cumprido o meu ministério por todo esse Brasil, minhas irmãs. E peço que as irmãs orem por mim. Não tenho minha vida por preciosa. Eu sei que meu tempo, eu não pude pregar para os meus netos, como não pude pregar para os meus bisavós, mas eu posso pregar para esta geração. Deus está levantando moças e rapazes, guardem isso, obreiros. Talvez essa criança que esteja na tua mão, minha irmã, vai ser um pregador de Deus. Glorifique ao Senhor. Deus está levantando homens e mulheres para entregar a mensagem de Deus por todos os cantos. Mas enquanto Deus me constituiu pregador, eu entreguei essa mensagem. Não entreguei porque eu queria ser um pregador, eu não entreguei porque queria ser um artista, não. Eu entreguei porque eu queria fazer a vontade de Deus. Goste ou não, aceite ou não, eu não estou nem aí. Eu só peço que você entenda que Deus está falando com a tua vida enquanto é tempo. Por isso eu quero declarar aqui: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então eu virei, voltarei e sararei essa terra ferida. Deus tem uma bênção para esta nação, queridas irmãs do ciclo de oração Rosa de Sarão. Deus tem uma bênção para esta cidade. Deus tem uma bênção, pastor Bileque, para esta nação. Mas é preciso orar, buscar a face de Deus, porque a guerra está declarada. Os demônios sabem que os momentos dele já estão contados a cada segundo que passa, mas também a glória de Deus está sobre a tua igreja. Não tenha medo, nem para a direita nem para a esquerda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Tome o cajado da pregação e faça a obra de Deus enquanto é tempo.
Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela Palavra de Deus.